Houve um tempo em que lembrar dos mortos era um ato perigoso. Acender uma vela fora da igreja podia ser visto como heresia. As antigas oferendas foram chamadas de feitiçaria, e os rituais herdados dos antepassados tratados como pecado. Não porque honrar os mortos fosse errado, mas porque o poder queria controlar até a forma de lembrar. Durante séculos, a igreja tentou transformar a memória em doutrina. Substituiu gestos espontâneos por rezas e mandamentos. Quis ordenar até o silêncio, mas há coisas que não se apagam. O instinto de lembrar é uma delas. O dia de finados é o que restou desse impulso antigo, um ritual que sobreviveu ao tempo, às cruzadas e ao esquecimento. Esta é a verdadeira origem do dia de finados. A história de um gesto que se recusou a morrer. Muito antes dos templos de pedra e das procissões, os povos da terra já olhavam para a morte com reverência. Eles não temiam o fim, apenas o esquecimento. No norte da Europa, os celtas esperavam o Samhain. Era o último dia do verão, o início do tempo escuro. As colheitas terminavam, e o vento trazia o presságio do inverno. Naquela noite, acreditavam, o véu entre os mundos se tornava tênue. Os mortos voltavam a visitar os vivos. Fogueiras iluminavam as colinas. Famílias deixavam comida nas portas para acolher as almas errantes. Não havia tristeza, havia encontro. O fogo aquecia os vivos e guiava os que haviam partido. Em outras terras, o gesto era o mesmo. Na África Ocidental, os Yorubá celebravam os Egungun, ancestrais que retornavam cobertos por panos sagrados e máscaras vivas. Eles dançavam nas praças, levantando poeira e canto. Cada passo era uma prece, cada movimento, um chamado à lembrança. Nas Américas, muito antes dos colonizadores, os povos da floresta e das montanhas acreditavam na continuidade da alma. O corpo voltava à terra, o sopro se tornava vento, e o sangue, rio. Nada realmente morria. Tudo apenas mudava de forma. De um extremo ao outro do planeta, as culturas antigas repetiam o mesmo gesto. Acender uma chama para quem partiu, sabendo no fundo que a luz nunca se apaga completamente. Com o avanço do cristianismo pela Europa, a igreja se deparou com um dilema. Como apagar costumes que o povo ainda chamava de sagrados? Proibir era inútil. As fogueiras voltavam a se acender toda vez que o frio chegava. As oferendas, escondidas nos campos, nunca deixaram de ser feitas. O povo ainda falava com seus mortos, e o silêncio da igreja não bastava para calar o instinto da lembrança. A resposta veio com astúcia. Se não era possível destruir o costume, seria preciso dar-lhe outro nome. Nos primeiros séculos da fé cristã, os fiéis se reuniam nas catacumbas. Ali, entre os corpos dos mártires e o cheiro do incenso, rezavam por aqueles que haviam partido. Chamavam esse repouso de dormitio, o sono dos justos. Acreditavam que a morte não era o fim, mas uma pausa antes da ressurreição. Com o tempo, esses gestos simples foram se tornando tradição. Famílias voltavam aos túmulos todos os anos. Levavam pão, azeite, flores, pediam paz às almas que amavam. No século VIII, o Papa Gregório III fixou o dia 1º de novembro como a festa de todos os santos, uma forma de sobrepor a antiga celebração celta do Samhain. Séculos depois, no ano de 998, o abade Odilo de Cluny instituiu o 2 de novembro como o dia de rezar pelos fiéis defuntos. Assim nasceu o que chamamos de Dia de Finados. A estratégia funcionou. O fogo pagão se transformou em vela diante do altar. As oferendas se tornaram orações. E o diálogo direto com os ancestrais foi substituído pela intercessão dos santos. Ainda assim, algo permaneceu. Mesmo rezando em latim, as pessoas continuavam visitando os túmulos com flores e comida. Cuidavam das sepulturas como quem cuida de uma casa, e nas noites frias de novembro acendiam lamparinas, acreditando que em algum lugar a alma ainda podia ver a luz.
Quando os navios europeus cruzaram o oceano, eles trouxeram cruzes, missais e a nova fé. Mas nas Américas, o encontro com outras culturas reacendeu o fogo antigo. Aqui, a morte já era lembrada muito antes das catedrais. Os povos da Mesoamérica dedicavam um mês inteiro ao Senhor do Submundo, Mictlantecutli, o guardião das sombras. Suas festas misturavam música, flores e caveiras pintadas. Era o tempo em que os mortos voltavam para visitar os vivos. Com a chegada dos espanhóis, esse ritual se encontrou com o calendário cristão. Da fusão entre dois mundos nasceu o Dia de los Muertos, uma celebração feita de cor e perfume, onde as flores de cempasúchil, o incenso e o pão se tornaram pontes entre os planos. Enquanto na Europa se rezava pelo descanso das almas, no México se celebrava o retorno delas. No Brasil, o encontro foi ainda mais complexo e mais belo. Os colonizadores trouxeram o luto e o silêncio, mas os africanos e os povos indígenas trouxeram o ritmo, o canto e a lembrança viva. Nos terreiros de candomblé, os eguns, os espíritos dos antepassados, são honrados com roupas brancas, água fresca e respeito silencioso. Não há medo. Há reverência. Quem não cuida dos mortos, dizem os mais velhos, não merece os vivos. Entre os Kaiowá, os Yanomami e tantos outros povos, a morte não é ruptura, é transformação. O corpo volta à terra. O espírito torna-se vento, chuva, floresta, e o nome dos que se foram continua ecoando nos cantos e nas crianças que o herdam. Assim, o Dia de Finados no Brasil se tornou algo único. Um mosaico de fé, memória e identidade. Em Minas Gerais, famílias passam a noite nos cemitérios, rezando e conversando. No Nordeste, deixam água e pão sobre as lápides para saciar a alma viajante. Em Salvador, velas tremulam ao som dos atabaques. São gestos diferentes, mas todos dizem o mesmo. Você ainda faz parte de nós. A palavra finado vem do latim defunctus, aquele que cumpriu sua função e completou o ciclo da vida. Mas o fim, para as culturas antigas, nunca foi sinônimo de ausência. Era apenas uma travessia. Para os gregos, a alma descia ao Hades, mas podia ser lembrada nas oferendas que os vivos faziam em sua honra. Para os hindus, ela se preparava para renascer em outro corpo. Entre os tibetanos, atravessava o bardo, o estado intermediário entre mundos. Em cada crença, o mesmo eco. A morte não apaga, apenas transforma. O Dia de Finados, então, não é sobre a perda, mas sobre a presença que permanece. É o instante em que o tempo desacelera e o ser humano se recorda de que é feito de memórias, de histórias que começaram antes dele e continuarão depois que ele se for. Talvez esse dia nunca tenha sido de luto, mas de reencontro. O reencontro com o avô, cuja risada ainda vive na voz do neto. Com a avó, cuja receita é repetida todo ano, como se cozinhar fosse um modo de lembrar. Com o amigo cujo nome quase ninguém mais pronuncia, mas que ainda habita o silêncio de uma sala vazia. Os mortos sobrevivem no que deixaram, nas escolhas que inspiram, nos valores que resistem, nas lições que o tempo não apaga. Quando acendemos uma vela, não é apenas por eles, é por nós. É uma forma de agradecer, de reconhecer que sem suas presenças não existiríamos como somos. Entre a chama e a sombra, entre o agora e o sempre, existe um instante em que as distâncias se desfazem. Talvez seja ali que a memória se transforma em presença e o silêncio em diálogo. Porque os mortos não morrem enquanto forem lembrados, e, em algum lugar além do tempo, talvez a lembrança deles ainda brilhe sobre nós. Se você curtiu este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado.